Lá em 2004 surgiu um filme que, olha, deu o que falar. Quem Somos Nós chegou meio que chutando a porta, sabe? Misturando ciência com espiritualidade de um jeito que ninguém esperava. A ideia principal era simples, mas ao mesmo tempo, uau, radical. E se a nossa percepção não só visse o mundo, mas na verdade criasse o mundo? Hoje, a gente vai mergulhar a fundo para entender como o filme defende essa ideia maluca e genial. E o filme já começa com os dois pés no peito, sem enrolação. Ele solta essa frase logo de cara. A proposta aqui é uma verdadeira virada de chave. É tipo parar de ser só o passageiro na viagem da vida e finalmente pegar o volante. Virar o arquiteto da nossa própria jornada, entende? É uma mudança de perspectiva, total. E para a gente entender isso na prática, para não ficar só na teoria, a gente conhece a Amanda. Ela é uma fotógrafa e, olha, ela é a personificação perfeita do que o filme chama de criador inconsciente. Ela vive mergulhada num dia a dia de frustração, de ansiedade, de infelicidade. O mundo da Amanda é basicamente um espelho do que está dentro dela. Pensa só no cenário. Um divórcio super traumático, uma ansiedade que não dá trégua, autoestima lá no pé. É um verdadeiro ciclo vicioso. Como ela só foca no que está dando errado, ela vibra nessa frequência, né? E aí o universo, que é como um grande eco, só devolve mais do mesmo, o tempo todo confirmando todos os piores medos dela. Tá, mas como é que se quebra um padrão desses? É aí que o filme joga a sua carta mais ousada, mais diferentona. A ciência. Ele vai lá na física quântica para buscar uma explicação para tudo isso, e o nome do conceito é o efeito do observador. Vamos entender que negócio é esse. Agora segura, porque é aqui que a realidade começa a parecer ficção científica. Lá no nível das partículas, no mundo subatômico, nada é concreto, nada é fixo. Tudo existe como um mar de possibilidades, de potencial puro. As partículas estão tipo em todos os lugares e em lugar nenhum ao mesmo tempo. O nome disso é superposição. E o que é que transforma toda essa sopa de possibilidades em algo real, em algo que a gente pode tocar? A nossa atenção, o nosso foco, o ato de observar. E essa comparação aqui deixa tudo cristalino. Como uma observadora inconsciente, Amanda continuava criando ou colapsando a mesma realidade de sempre. Mais medo, mais solidão, mais escassez. Mas, quando ela se torna uma observadora consciente, a intenção dela muda o jogo por completo. É aí que ela pode focar num desejo novo, numa possibilidade diferente e literalmente puxar isso para a existência a partir daquele campo quântico. Esse é o momento da virada na história dela. E essa frase aqui é o resumo da ópera, é a grande sacada, a epifania da Amanda. Ela percebe que não é uma vítima passiva do que acontece. A realidade é um projeto que flui através do foco dela, das emoções dela. De repente, o poder todo volta para as mãos dela. Agora vem a pergunta de $1 milhão, né? Se é só mudar o foco, por que é tão difícil quebrar velhos hábitos? Bom, o filme tem uma resposta bem interessante para isso, e ela está na nossa biologia. A resistência à mudança, pelo visto, não é só coisa da nossa cabeça. A resposta, de acordo com o filme, está na nossa química interna, numa coisinha chamada neuropeptídeo. Para cada emoção que a gente sente, raiva, alegria, tristeza, o cérebro libera um coquetel químico específico. E com o tempo, o nosso corpo se acostuma. Ele não só se acostuma, ele começa a esperar para aquela dose diária de química emocional. E a consequência disso é o ponto-chave. O filme defende que as nossas células ficam literalmente viciadas nesses sentimentos. Se alguém vive estressado, o corpo vai pedir mais estresse para receber aquela dose de química que ele já conhece. É um vício biológico que prende a gente no passado e faz com que mudar seja um desafio físico, de verdade. Então como é que a gente se livra disso? O filme sugere uma espécie de detox emocional. São 3 passos. Primeiro, reconhecer o vício, olhar para si e identificar esses padrões. Segundo, cortar o fornecimento, parar de alimentar conscientemente esses sentimentos. E terceiro, que é o mais importante, reprogramar. Treinar o corpo a sentir coisas novas, como gratidão, alegria, para criar novas conexões no cérebro. Ok, a teoria é incrível, né? Mas e na prática? Como a gente aplica isso? É aqui que o filme entrega a sua ferramenta mais poderosa, mais direta, uma técnica bem proativa para de fato a gente esculpir o nosso próprio dia.
Essa aqui talvez seja a prática mais famosa do filme. E a proposta é bem simples. Em vez de acordar e só reagir ao que o dia joga na nossa frente, a ideia é começar o dia já declarando uma intenção. Definir como o dia vai ser, pedir para o universo por sinais, por coincidências, por sincronicidades que mostrem que a nossa criação está funcionando. E esse ato, que parece tão simples, muda absolutamente tudo. A gente deixa de ser refém das circunstâncias para se tornar o roteirista da própria história. É tomar o controle da nossa frequência dominante desde o primeiríssimo minuto do dia. No final das contas, a transformação da Amanda é completa. Não é só o mundo ao redor dela que mudou. Foi a lente que ela usa para enxergar o mundo. A redenção dela não veio de um milagre externo, não. Veio de uma expansão da consciência dela, uma mudança que aconteceu de dentro para fora. E com isso, o filme finalmente responde à sua própria pergunta. Afinal, quem somos nós? E a resposta, olha, é ousada. Somos criadores poderosos. Quase como deuses em miniatura, sabe? Com a capacidade de construir mundos inteiros usando só a matéria-prima do nosso pensamento e da nossa emoção. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta para pensar. Se a premissa do filme estiver certa, se a realidade for mesmo moldável pela nossa consciência, que tipo de mundo, que tipo de experiência cada um de nós vai escolher criar a partir de agora? A questão fica aí, no ar.